Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito do ciclo reprodutivo das gimnospermas. Gimnospermas que são aquelas plantas que possuem sementes nuas. Vamos lá? Então hoje, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho a respeito do ciclo reprodutivo das gimnospermas. Gimno, nu, esperma, semente, ou seja, aquelas plantas que têm semente nua. Ou seja, a semente não é envolta por uma bolsa protetora, que no caso a bolsa protetora seria o fruto. Então é uma semente que não está envolta por um fruto. Então, em qualquer ciclo reprodutivo, a gente tem que identificar primeiro o esporófito, ou fase esporofítica, e o gametófito, ou fase gametofítica. A fase esporofítica nós estamos vendo aqui através da própria planta. Então, quando você vê lá o pinheiro, a sequoia, o cipreste, a araucária, você está vendo então o esporófito. E agora o gametófito, tanto em gimnospermas quanto angiospermas, essa fase é muito reduzida, mas muito diminuta. Por exemplo, o gametófito masculino, no caso aqui, o grão de pólen, enquanto o gametófito feminino, a gente vai ver aqui, ó, nesse microgametângio, onde você tem o arquegônio. Então são estruturas muito pequenininhas, muito reduzidas, tá? Então vamos começar aqui. Essa planta, como você pode ver, ela é monóica, ela tem as duas estruturas reprodutivas, tanto o masculino na sua região inferior, quanto o feminino lá na sua região inferior. Então você tem folhas modificadas para reprodução formando os estróbilos. Então você vai ter tanto estróbilo masculino quanto o estróbilo feminino. Aqui é o estróbilo feminino, embaixo o estróbilo masculino. Então a gente vai ver primeiro a formação de cada gameta, né, separadamente, para depois ver a fecundação. Vamos começar então pela parte feminina. O estróbilo feminino, bem nas suas pontas, né, desse estróbilo, você terá então estruturas que serão responsáveis pela formação do gameta. São então folhas férteis, né, que vão dar origem a essa estrutura reprodutiva. Então você tem os megasporófilos. Antes de eu falar do megasporófilo, só lembrando, quando a gente vê o prefixo mega, a gente está referindo ao feminino. E o micro para o masculino. Mega feminino, micro masculino. Então os megas eu deixei tudo de vermelhinho. E os micro, que são os masculinos, de azulzinho. Então aqui nós teremos essas folhas modificadas lá nos estróbilos. Nós teremos o megasporófilos, né, que são folhas férteis, que vão desenvolver em megasporângios. Então aqui a gente vai ter os megasporângios, ou seja, são os esporângios mega, os esporângios femininos. Esporângio significa bolsa produtora de esporo. E nós sabemos que esporos só são formados nas plantas lá através do processo de meiose, aonde nós dividimos o número de cromossomos ao meio. Na verdade, na meiose você vai pegar seres que têm dois representantes de cada cromossomo e deixar cada uma célula com um representante, né, de cada cromossomo. Então, no caso aqui, ó, o megasporângio terão só as células sofrendo meiose, tá? E cada célula, então, essa célula que sofrerá meiose, ela vai produzir 4 novas células haploides. Então, uma célula diploide, 2 Ns, produzirá 4 células haploides. E essas células são chamadas de megásporos. Os megásporos são os megaesporos, são os esporos femininos. Então produzirão 4 megásporos. Desses 4 megásporos, 3 irão se degenerar. Então aqui, ó, essa figurinha mostrando os 4 megásporos, sendo 3 vão degenerar, ficando somente um megásporo, que a gente chama de megásporo funcional, tá? Esse megásporo funcional, ele vai ter então um desenvolvimento diferenciado, porque esses aqui vão degenerar. O megásporo, então, ele começa a se dividir sucessivamente por várias mitoses, tá?
e vai originar então o megaprótalo, né? Então esse megaprótalo também é chamado de megagametófito. Esse megagametófito, então, ele vai formar um ou mais arquegônios. Então aqui nós temos esse arquegônio. E no interior desse arquegônio vai se diferenciar a oosfera. E a oosfera é o gameta feminino. Então aqui, ó, formando, você vai ter então o arquegônio. Então aqui no caso ele tem quantos arquegônios? Um arquegônio, outro arquegônio. E dentro do arquegônio, de pontinho bem pretinho aqui, você tem a oosfera, que é o gameta feminino. Que esse gameta que nós iremos ver será fecundado posteriormente pelo gameta masculino, tá bom? Porque a gente vai ver que o grão de pólen vai introduzir aqui e passar aqui o seu gameta para fecundar a oosfera, beleza? Então já vimos a parte feminina, vamos para a parte masculina. Então aqui a estrutura masculina, nós temos os estróbilos masculinos. E lembra, masculino a gente chama de micro. Então são os microestróbilos. Esses microestróbilos, nas suas pontas, eles têm então a estrutura fértil, a folha fértil, chamada de microesporófilos. Cada microesporófilo, então, terá então os seus microesporângios. Esses microesporângios, só lembrando, esporângio é bolsa produtora de esporo. Microesporângio, bolsa produtora do esporo masculino, do micro. Então, esses microesporângios, dentro dele, terão então as células, que são chamadas de microesporócito, porque cito é célula. Microesporócito é a célula que dará origem ao esporo masculino. E como a gente sabe, para formar esporo é por meio da meiose espórica. Então, os microesporócitos, ao sofrerem meiose, né, formarão os micrósporos, o microesporo, os esporos masculinos, os esporos micro. Cada micrósporo desse, ele sofrerá duas mitoses. Então, primeira mitose, uma célula vira duas, segunda mitose, duas viram quatro. Então, o grão de pólen será essas quatro células, né, essas quatro células que originaram de duas mitoses dos micrósporos, envolvida por uma estrutura que geralmente nas gimnospermas ela é alada, formam asas. Então, esse é o grão de pólen que também, quando ele é maduro, nós dizemos que é o gametófito masculino, tá? Formado por duas células. Quais seriam essas quatro? Duas células não, quatro células. Quem seriam essas quatro células? Duas células são chamadas de protálias, né? Uma célula é a generativa, que no caso é a célula reprodutiva, e por último a célula então do tubo. E essa célula do tubo, quando então o grão de pólen, né, sofre a polinização, chega até o óvulo, né, a estrutura feminina, essa célula do tubo ela vai se desenvolver para que ocorra a fecundação. Só lembrando que quando a gente se refere ao óvulo feminino, nós não estamos falando do gameta, né, feminino. A estrutura chamada de óvulo é uma estrutura pluricelular, bem desenvolvida, onde o gameta feminino é a oosfera. Então, vamos agora entender um pouquinho sobre a fecundação. Então, o grão de pólen, a célula do tubo, começa a crescer, né, quando ele chegou aqui no óvulo, ele começa a crescer, penetra pela micrópila, que é esse furinho, e vai chegar até próximo aqui ao arquegônio, onde tem a oosfera. Nós falamos que eram três tipos de célula, né? Tem a célula do tubo. A outra célula que é importante, que a gente chama de célula generativa, ela sofrerá uma mitose produzindo duas células. Uma chamada de célula estéril, que não vai servir para nada, e a outra célula é chamada de espermatogênica. Essa célula espermatogênica ainda não é o gameta masculino, né? Essa célula espermatogênica, o nome já diz, gênica vem de gênesis, que é início. Então essa célula espermatogênica, ela vai sofrer uma outra mitose
e ao sofrer uma mitose produzirá então os gametas masculinos, que são as células espermáticas. Essas células espermáticas, elas são então os gametas masculinos. Só que uma não servirá para nada. Uma dessas células espermáticas que se juntará à oosfera e ocorrendo então a fecundação. A fecundação é o encontro da oosfera com o gameta masculino, que nós chamamos de célula espermática. Ao fecundar, formará o zigoto, né, que é essa célula agora diploide, né, e essa célula diploide, que é o zigoto, começará a se dividir por mitoses, formando o embrião. Então, o óvulo fecundado, né, o óvulo que tem o gameta feminino oosfera, o óvulo fecundado, originará a semente. E essa semente, como a gente falou, é uma semente nua, não tem um fruto. Porque o fruto só origina lá, por exemplo, do ovário desenvolvido. Aqui a gente não tem ovário, por isso ela é uma gimnosperma, uma semente que não tem um fruto. Quando essa semente então cair no chão, vai absorver água, vai germinar, vai formar a planta jovem ou esporófito jovem, que vai crescer, gerar as suas estruturas reprodutivas, originando então o esporófito maduro e termina então o ciclo reprodutivo, tá bom?